querido amigo, muito bom estarmos juntos mais uma vez para abrirmos a palavra de Deus e podermos aqui analisar alguns temas, né? E hoje nós vamos continuar o tema de sexta-feira passada. Sexta-feira passada podemos conversar aqui sobre a morte, as consequências, como que é, o que acontece, né? E o último verso que eu li aqui foi do livro de Jó, capítulo 14, verso 14. E Jó faz um questionamento ali, e eu gostaria de ler novamente com você. Vamos ler juntos? Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Esse era o questionamento de Jó. E também é o questionamento de muitas pessoas. Ou seja, depois que nós morremos, tornaremos a viver? Como que será isso, Sérgio? Eu gostaria que você nos ajudasse respondendo aí, né, buscando algum verso na Bíblia para poder responder isso aí. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado. Olá, amigo. Muito bom dia a você também. É muito bom nós estarmos aqui para juntos analisarmos o que a palavra de Deus nos fala sobre esse tema, sobre esse assunto tão importante que é da vida após a morte, Jason. E assim, quando nós falamos em vida após a morte, esse assunto, amigo, ele está intimamente ligado com um evento. E este evento é a volta de Jesus. Porém, Jason, eu não quero falar aqui hoje sobre a volta de Jesus. Sim. Até mesmo porque temos planos de, aí num futuro muito próximo, fazermos um programa sobre este tema. Né? Mas eu não tenho como falar sobre a vida após a morte sem citar este evento, este acontecimento, porque eles estão intimamente ligados um com o outro. Porém, veja o que a Bíblia nos fala sobre este assunto. Daniel, no capítulo 12 e o verso 2. O profeta aqui, ele diz assim, olha: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Você percebe a profundidade desse texto, amigo? Muitos dos que dormem no pó da terra, ou seja, as pessoas que estão na sepultura, vai chegar um momento na história, vai chegar um momento que essas pessoas, elas vão sair já, elas vão ressuscitar. E aqui, Daniel, ele fala que uns para a vida eterna, sim, e outros para o desprezo e a vergonha eterna, ou seja, uns para a salvação e outros para a condenação. Sim. É isso que a Bíblia nos fala aqui sobre o futuro de quem morre. Então, nós estamos lendo aqui Daniel 12, verso 2. É no Antigo Testamento, né? Correto. Interessante que a ressurreição não é algo que é pregado somente no Novo Testamento. Ele é pregado no Velho Testamento também. Então, quer dizer então que todos um dia ressuscitarão, né? Tanto os bons quanto os maus. Eles ressuscitarão da morte. Mas, Sérgio, nos ajude a entender quando que isso vai acontecer. Qual que vai ser o momento? Quando? Você falou em volta de Jesus. Vai ser na volta de Jesus? Todos eles vão ressuscitar na volta de Jesus? Olha, Daniel, ele coloca um evento ali, aparentemente como se fosse no mesmo momento. Sim. Tá? Mas assim, a Bíblia, nós aprendemos já isso. E o amigo também que está nos ouvindo precisa entender isso, que a Bíblia ela tem que ser usada como um todo. Então nós pegamos um texto aqui, outro texto ali, e nós criamos então aquela chamada doutrina, ou seja, uma crença. E a Bíblia, ela em outros lugares, já se eu quero deixar isso aqui claro, vamos ler aqui para o nosso amigo, é que ela coloca um momento para a ressurreição dos que irão para a vida eterna e um outro momento separado daquele para as pessoas que vão para o desprezo e a vergonha eterna. Então são duas ressurreições. Correto, é duas. Daniel fala das duas no mesmo verso. Sim. Aparentemente é no mesmo instante, mas não é. Tá? Elas são em momentos diferentes. E agora eu estou com um texto aqui
que eu vou ler e nós vamos começar a esclarecer isso aqui. Sim, vamos deixar a Bíblia falar então. Veja bem, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, tá bom? O verso 14 e depois o verso 16. O verso 14 diz assim, olha: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Veja bem, esse verso aqui, ele começa a nos dar aqui uma luz sobre o assunto. Por exemplo, se eu, amigo, acredito que Jesus morreu e ressuscitou, isso é muito bom para mim e para você também, se assim você crê. Correto? Por quê? Porque aqui a palavra de Deus está dizendo o seguinte, que se você tem esta crença na ressurreição de Cristo, se um dia você morrer antes de Jesus voltar, o que acontece? Quando Jesus vir, ele vai tornar a trazer você da sepultura. Correto? Então esse verso, ele já me diz que quando Jesus voltar, vai ser a primeira ressurreição. E quem é que vai ressuscitar nela? Aqueles que acreditam em Jesus. Mas o verso 16, ele é mais claro. Sim. Ele diz assim, olha: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro. Então a primeira ressurreição dos santos apenas. Correto. Esta ressurreição, Jason, quando Jesus voltar, vai ser só para aqueles que dormiram acreditando em Cristo. Dormiram acreditando em Cristo. Entende? Essa é a primeira. Porém, nós temos a segunda. Certo. Nós temos a segunda. Agora é o seguinte, quando é que vai acontecer a segunda? Então a primeira é na volta de Jesus. Correto. Amigo, olha, Jesus está voltando hoje. Um exemplo. Então hoje vai ressuscitar todas as pessoas que morreram, mas acreditando em Jesus. E as demais pessoas, todos os que morreram, não são poucos, são muitos, né? Que não acreditaram em Jesus, que não deram, vamos dizer assim, não deram importância ao Evangelho, não quiseram servir a Cristo, não quiseram ter um compromisso com Deus. O que é que vai acontecer com estas pessoas? Agora eu quero convidar, Jason, para Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia e ele, sobre esse assunto, ele fecha com chave de ouro. Sim, são os servos maus então. Correto. Tem a parábola de Jesus dos servos bons e os servos maus, né? Então, vamos ver em que ressurreição que vão ressuscitar os servos maus. Olha o capítulo 20, olha o verso 5. O verso 5 diz assim, mas os outros mortos, quem eram os outros mortos? Os que não aceitaram a Jesus. Certo. Bom, esses são os outros. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Veja, Jason. E aí também, esta é a primeira ressurreição. Então, entre uma ressurreição e a outra, existe um período de 1000 anos. Certo. Um período de 1000 anos. Sabe, amigo, é um período literal de 1000 anos. A Bíblia diz isso e eu não posso acreditar diferente. Se a Bíblia está dizendo que é 1000 anos, eu tenho que acreditar que é 1000 anos. Sim. Correto? Essa é a verdade. Sim. A Bíblia diz que depois de 1000 anos, aí vamos ver o que vai acontecer com as demais pessoas. Por quê? Porque o verso diz assim, os outros mortos não reviveram. Ou seja, por exemplo, imagina que desde Adão, até hoje, se passou milhares de pessoas em cima dessa terra. Tá? Sim. Milhares de pessoas. E nesta ressurreição primeira só vai ressuscitar uma parte. E aquela parte que tinha compromisso com Deus. Caim, por exemplo, ele não ressuscitará então. Olha, a Bíblia, ela diz assim para mim, que eu não tenho o direito de dizer quem vai ser salvo ou não. Mas, diante do que ele praticava, eu também posso acreditar que ele não vai ressuscitar. Porque ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu. A Bíblia não mostra um arrependimento de Caim. Então ele ressuscitará na segunda ressurreição. Na segunda. Porém, Abel já vai na primeira. Na primeira. A Bíblia diz isso. Justo, né? Ele era um justo. Entende? Na primeira. Ou seja, Caim vai ficar mais 1000 anos debaixo da terra. Para depois ele ressuscitar. Vamos ver agora o verso 6. Olha, bem-aventurados santos aqueles que fazem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Entende? Então, a segunda ressurreição, Joyce, e amigo também, nós podemos considerar a ressurreição para a morte. Apenas para receber a condenação, o juízo então? O juízo. Veja bem. Sentença final, no caso? Jesus,
a gente acaba entrando, né? É complicado, você não tem como, porque está muito intimamente ligado, né? Mas Jesus, ele vai pegar os que são seus e vai conduzi-los fora do planeta Terra. E a Bíblia aqui, ela diz que esses que seguem o Cordeiro, eles vão ficar fora do planeta Terra por 1000 anos. E depois dos 1000 anos, amigo, então Deus vai enviar, isso está tudo dentro do Apocalipse. Você pode ler o Apocalipse que você vai ver isso aqui muito claro, principalmente o capítulo 20, né, que nós estamos com ele aberto. Deus vai descer, a cidade de Deus, a cidade santa, Nova Jerusalém vai descer, e neste momento já é que vai haver a grande ressurreição, a ressurreição da morte. Por quê? Porque todos os que ressuscitarem nesta ressurreição após o milênio, então essas pessoas ressuscitarão só para receber vamos dizer assim, a recompensa final, que é a morte eterna. Que bom, Sérgio. Acima de tudo, sabermos que se morrermos, né, seremos ressuscitados. E o mais importante, se eu decidir hoje ter uma vida digna diante de Deus, conforme Ele quer, eu poderei ser ressuscitado para a vida eterna, com Deus, com Cristo, com os salvos, né? Então é um galardão e tanto, né? O próprio Jesus, já isso no Evangelho de João, ele diz assim, olha, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Certo. Entende? Porque assim, olha, a morte, muito embora nós nunca vamos nos acostumar com a morte, porque o homem não foi criado para morrer, já falamos isso aqui em programas anteriores, a morte ela existe e não tem como negar, né? Então, até o dia que Jesus voltar, amigo, vai ter pessoas morrendo, normal. Mas a diferença está já em morrer fora de Cristo ou com Cristo. Essa é a diferença. Entendeu? Sim. Porque para nós que morrermos, se morrermos em Cristo, o próprio Jesus ele até compara a morte como um sono. A pessoa está dormindo, né? E Sim. muito em breve ressuscitaremos. Nós vamos levantar, entende? Para encontrar com o Senhor. Entende? Então essa é a nossa grande esperança. Sim. Né? E essa deve ser a esperança de todos os amigos, principalmente de você que está nos vendo, entende? Que Deus possa te dar essa esperança, porque a palavra de Deus está assim dizendo, né? Muito bem. No último programa nós vimos aqui a Bíblia nos esclarecendo quanto ao que é a morte. Vimos que após o momento em que a pessoa morre, ela não volta mais, ela não sente mais dor, não sente mais tristeza, não ama mais, não tem mais raiva, ela não tem mais projetos. Nós vimos tudo isso dentro da palavra de Deus. Porém, eu gostaria agora de fazer uma pergunta para o Sérgio aqui, e vai responder para você, meu querido amigo. Sérgio, existe um fato inegável, que existem pessoas que dizem que falaram com os seus parentes que já faleceram anteriormente. Ou seja, por exemplo, alguém perdeu o pai e ele amava tanto o pai, e um dia de repente o pai volta. Até onde que isso é verdade? Por que que isso acontece, Sérgio? Ou não acontece? O que a Bíblia tem para nos falar sobre isso? Porque é um fato. Realmente existe isso, né? Muitas pessoas, não aconteceu comigo, mas eu já ouvi de pessoas falarem isso. Com certeza nosso amigo também já ouviu falar sobre isso. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Sérgio, você pode nos ajudar? Posso. A Bíblia, na verdade, ela vai nos ajudar a compreender isso aqui. Sim, claro, com certeza. Veja bem, nós já lemos aqui, como já disse em programas anteriores, a Bíblia deixando muito claro de que a pessoa, quando ela vai para a sepultura, todo o seu entendimento, ele vai para o esquecimento, tá? Essa pessoa, ela não consegue mais amar, ela não consegue mais odiar, enfim, a Bíblia é muito clara, ela não tem participação em nada do que existe sobre a terra. Sérgio, correto? Eu quero confirmar isso com um verso da Bíblia aqui, né? Sim. Vamos confirmar isso aqui. Pode ser. Porque talvez nosso amigo não assistiu no último programa, e hoje nós estamos falando o que nós falamos no último programa. Em Jó, capítulo 14, verso 12, e também depois no verso 21. Vamos ler? Diz assim: assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus,
não acordará nem despertará de seu sono. Olha o que diz esse verso 12 de Jó 14, Sérgio. O homem dorme, volta ao pó, e ele não se levantará mais, nunca mais se levantará, né? Até que haja céus, ou seja, enquanto existir céus, não se levantará. E vamos ver o que diz no verso 21. Os seus filhos recebem honra, sem que ele o saiba. São humilhados, sem que ele o perceba. Ou seja, quem falece, quem morre, ele não percebe, por exemplo, se os filhos estão sendo bem-sucedidos na vida ou estão sendo mal-sucedidos. É isso que Jó está dizendo, né? E interessante, já isso que hoje é muito comum a gente ver nos programas de televisão. Por exemplo, esses dias eu estava assistindo um programa de alguém que tinha uma vida muito difícil, muito sofrida, e essa pessoa conseguiu entrar numa faculdade, ela se formou, e quando ela se tornou um médico, agora, aproximadamente, acho que um pouco tempo, 6 meses antes, a sua mãe faleceu. E ela não pôde ver o seu filho se formando. Aí o filho olhou e falou assim, mas lá de cima ela está podendo me ver, entende? E ela está feliz comigo. Essa já é a crença popular das pessoas. Mas é antibíblico. É antibíblico. E agora eu quero ler aqui, no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, eu quero ler o verso 10 até o verso 12. E eu quero que você, amigo, preste bastante atenção e, se possível, até marcar esse texto para você ler depois. Ele diz assim, olha, entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoueiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Então, Jairson, a Bíblia aqui, ela está dizendo para cada um de nós que Deus, ele não aprova esse tipo de coisa. Essas coisas aí, né? A pessoa que... Nós temos que entender o seguinte, a pessoa quando morre, ela está em descanso. Eu não tenho, Jairson, que ir a um lugar específico, eu não sei como que se chama um lugar, se é num terreiro, eu não vou entrar no mérito da questão aqui, porque é um campo que eu não conheço, mas eu não tenho que ir em algum lugar e falar assim, olha, eu vou lá porque eu quero encontrar com o meu pai, por exemplo, que já morreu. Entende? Porque se eu fizer isso, eu estou correndo um grande perigo de encontrar com alguém lá que não é o meu pai, porque o meu pai realmente morreu, está morto, e ele não tem noção do que está acontecendo aqui. Com quem que ele falaria então, se não é o pai? Então, olha, eu quero abrir a Bíblia, vamos deixar a Bíblia falar. Claro. Mas, amigo, nós vamos ver o que Paulo fala aqui na sua segunda carta, no capítulo 11, do verso 13 até o verso 15. Ele diz assim, olha, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Você percebe aqui, amigo, Paulo, ele era um apóstolo de Cristo e também um profeta de Cristo. E ele disse que nos nossos dias, sabe, quem sabe agora no século 21, século 20, né, essas coisas, elas aconteceriam. Ou seja, quando alguém, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, ele diz assim, olha, pessoas que querem enganar. Hoje nós temos já isso, muito engano, sabe? Muito engano. As pessoas, elas usam a boa fé das pessoas para enganar as pessoas. Sim. Você pode ver, por exemplo, que pessoas que fazem essas coisas, todas elas cobram por isto. Você entende? Elas cobram por isso e cobram caro. É verdade. Né? E as coisas, veja bem, se isto fosse de Deus, amigo, as coisas não teriam preço, porque a Bíblia diz que nós não podemos vender e nem mercadejar a palavra de Deus.
É como, por exemplo, o que nós estamos fazendo. Você não está tendo custo nenhum para assistir um programa. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Entende? Aí o que acontece? As pessoas usam de má fé, e Paulo diz aqui que Satanás, ele se transfigura até num anjo de luz. E Jason, neste momento, as pessoas vão lá e até encontram alguém semelhante ao seu ente querido. Mas eu posso afirmar dentro da Bíblia que o seu ente querido, aquele que morreu, não é ele que está ali. Mas Satanás, ele está ali personificado naquela pessoa para enganar. E amigo, você que está me ouvindo, se um dia você fez isto, ou se você está pensando em fazer, olha, desista, porque isto não é obra de Deus, tá bom? Isso é coisa do inimigo, isso é obra do inimigo, e você deve se apegar às Escrituras, e você precisa, na verdade, se preparar, entende? Para poder, na ressurreição dos justos, quem sabe você ter a oportunidade de encontrar com o seu ente querido, e não desta forma, essa forma contrária à Bíblia, Jason. Então existe um mundo paralelo, certo? Existe. Existe um mundo que nós vemos, aliás, e também existe um mundo espiritual. Nos tempos de Jesus enfrentou esse mundo espiritual. Ele constantemente ele expulsava demônios. E o que são os demônios? Os demônios são anjos caídos que encarnavam ou assumiam uma pessoa e ficavam ali atormentando aquela pessoa, né? Mas eles podem assumir outras formas também, né? Então esse mundo paralelo, ele está aí e é uma realidade, né, Sérgio? Agora, o que você tem para finalizar o programa, Sérgio? Olha, esse mundo dentro paralelo, desse contexto aí. Esse mundo paralelo, Jais, que você falou, eu também poderia dizer o seguinte, que dentro dele existe aquilo que é sobrenatural, tá? E Paulo diz isto, olha aqui em Efésios, no capítulo 6, verso 12, Paulo diz assim, olha, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, Paulo, amigo, ele está dizendo aqui assim, olha, que existe uma força muito grande, muito superior, inclusive a você e a mim, que ela é invisível. Entende? É real, então. Ela é real, ela existe. Entende? O mal existe. O mal é real. E nós temos que cuidar muito. Entende? Nós temos que ficar muito alerta quanto a isto, porque que nem Paulo falou, eu estou lutando contra um adversário que eu não vejo. Sim. Que eu consigo sim ver ele, mas com os olhos da fé. Mas para isso eu preciso acreditar na palavra. Sim. Entende? Então, amigo, olha, nesta manhã eu quero chamar aqui a sua atenção muito seriamente para esta questão. Sabe, nós não podemos brincar com o mundo paralelo, com o mal, com aquilo que é sobrenatural, já. Essas coisas existem e nós não podemos brincar com isso. Sim. Nós precisamos o quê? Nós precisamos nos apegarmos a Deus. A palavra de Deus diz que nós precisamos nos sujeitar a Deus e resistir o diabo. Exato. A Bíblia diz, Pedro fala assim, ó, sujeitai pois a Deus e resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sim. Entende? É isso que a Bíblia nos diz, tá? Que Deus possa abençoar grandemente você, a sua família e todos que nos assistem nesta manhã, é o nosso desejo em nome de Jesus.